Boa noite, estamos aqui para mais uma live. Eu não sei se você vai assistir agora, se você vai assistir depois. De qualquer forma, quero te dar as boas-vindas. Eu vi muita gente chegando esta semana aqui no meu canal. Que bom ter você aqui comigo. E hoje vamos continuar com o tema Etiqueta Maneira de Deus. Na live passada, nós falamos sobre uma questão extremamente importante. Lembra que eu trouxe aqui para quem assistiu a live, eu falei sobre a etiqueta num produto que traz principalmente a informação de origem e nome do fabricante do produto. E dependendo do fabricante daquele produto, se atribui um determinado valor. E eu disse, você sabe o seu valor, você sabe a sua origem, então você tem um grande valor e você precisa se valorizar. Falamos sobre a questão de se valorizar. E se você ainda não assistiu a live, vai lá, assista, comenta. Eu recebi muitos comentários de muitas queridas que entenderam que não é possível eu amar o outro se primeiro eu não me amar, eu não me valorizar. Então, isso também é etiqueta? Sim, a etiqueta começa comigo. Não tem como eu falar de etiqueta se eu não falar de mim, se eu não falar do cuidado comigo, do amor por mim. Não é vangloriar-se, não é egoísmo. Mas você precisa ser, primeiro, honesta consigo mesmo. Você precisa cuidar de você. Eu vi uma frase e eu concordo plenamente, eu acredito que ela tenha muito sentido. Quem quer cuidar de todo mundo não cuida nem de si, né? Então, você precisa equilibrar, você precisa ter o cuidado com você. E hoje eu trago um outro tema, não menos importante. Vocês sabem que no meu curso, eu comentei aqui na live passada, que eu tenho no meu curso Etiqueta Maneira de Deus, eu abordo 6 pontos que eu julgo bastante importantes dentro da Etiqueta Maneira de Deus, que é um assunto novo, não foi abordado ainda, então eu estou trazendo esse tema novo no meu livro e agora no meu curso Etiqueta Maneira de Deus. Então vamos lá, um outro ponto que eu quero trazer hoje para você. Se você vai assistir essa live, já pega lápis e papel, porque é importante você fazer anotações, tá? Hoje nós vamos falar sobre o seguinte, a minha querida amiga Vilma Bortolotto, ela escreveu o prefácio do meu livro e ela colocou lá uma frase que eu concordo plenamente, que é, um dos atributos nossos, da mulher, que recebemos de Deus, foi o foco que estamos perdendo de encantar. Olha que lindo. Encantar. Agora quero que você pense aí sobre alguém. Qual foi a última vez que você observou algo, uma atitude, algo que te deixou encantada? Pensa um pouquinho. Tá? Lembra de algo aí que você falou, uau, você ficou assim, que atendimento, não sei, pensa em alguma atitude, tá? Se você quiser colocar aqui nos comentários o que você se lembra, que te deixou encantada ou encantado, fale aqui pra mim, por gentileza, tá? E daqui a pouco eu vou contar aqui uma situação que me deixou assim completamente encantada, tá? Deixa eu ver, Rose, Aquino, Vini, muito bem-vindo. Bom, eu me lembro uma vez, alguns anos atrás, eu estava conduzindo alguns grupos, eu conduzi vários grupos para a Disney. A Disney por si só já é um ambiente de encantamento. Tanto é que existem vários cursos, livros que falam do atendimento à maneira Disney, que é realmente algo fantástico, encantador. E lá estava eu amava, gente, chegar no determinado parque e o encantamento eu via nitidamente, de uma forma exponencial,
Querida Cristina, muito boa noite, bem-vinda. Quando eu chegava no parque, ou no Magic Kingdom, onde tem o Castelo da Cinderela, então a gente chegava normalmente ali em frente ao castelo, onde eu explicava o que ia acontecer, aquele show de fogos incrível que acontecia. Então, eu posicionava o grupo ali de pais com seus filhos, avós, e ali, gente, eu começava a contar que aquele parque foi assim um grande sonho do Walter Elias Disney. E eu começava a conversar com o grupo, falando para eles, sabe, da alegria que era ver que eles estavam ali realizando um sonho, porque muitos estavam indo ali pela primeira vez. E a minha grande alegria era ver cada rostinho com os olhos cheios de lágrimas, sabe? Isso para mim me encantava. Era uma alegria, uma realização. Por quê? Muitos vinham me falar depois, ai Silvana, aquele momento para mim foi um momento em que eu me remeteu muitas lembranças, muitas memórias afetivas do meu pai, da família, enfim. Era um momento de encantamento, sabe? Eu ficava assim encantada. E uma outra história, eu passei alguns anos sem ir para Disney. E sempre que eu ia, eu comia um doce divino, maravilhoso. E depois, quando eu voltei naquele mesmo restaurante para comer aquele bolo, era um cheesecake divino, Bavarian cheesecake, maravilhoso. Eu comia com os olhos fechados. Eu me lembro que uma vez eu estava comendo, alguém passou por mim e falou: nossa, tá gostoso, hein? Porque a minha expressão era de quem estava comendo algo maravilhoso, e de fato é. Mas o que eu quero dizer? Cheguei lá um dia, fui comprar o doce, cadê o doce? A moça falou: ai, sinto muito. Agora esse doce só é vendido lá dentro do restaurante, que ele era vendido fora. Aí eu falei: por favor, eu preciso comer esse doce, eu preciso, me leva nesse restaurante. Ela foi lá, me serviu, e você não sabe qual foi a ação dela naquele momento. Muito boa noite, Evode. Ao invés dela, eu precisava pagar, eu estava comprando, ela falou: é um presente para você, porque faz tempo que você não come, você se mostrou com tanta vontade, é um presente. Gente, isso me encantou. Então, atitudes encantam. E você, com certeza, neste momento, deve estar se perguntando: Silvana, o que tem tudo isso a ver com etiqueta maneira de Deus? Tem tudo a ver. Você já vai entender. Veja bem, nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus, ok? Você já sabe disso, já sabe que imagem fala de características e semelhança fala de comportamentos. Então, eu tenho características e comportamentos do meu fabricante, de Deus. Então, tem sentido eu encantar as pessoas? Deus não nos encanta? Gente, é só você passar numa praia mais próxima aqui de São Paulo, tem lugares assim lindos. É pegar o carro mesmo, de ônibus, você anda por lugares aqui mesmo no nosso estado, e cheio de belezas naturais. Vou num parque aqui, eu moro aqui pertinho do Parque Natural. Às vezes eu vou lá, fico contemplando aquelas árvores, o lago. Então, tudo isso nos encanta. E por que nós, mulheres, não vamos encantar? Encantar com as nossas atitudes, encantar com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira até de corrigir, né, os filhos. Muitas vezes temos que corrigir aí um liderado, alguma coisa. Então, sempre pensando nisso, eu trago hoje esse tema, encantar. Agora eu pergunto, encantar ou desencantar? E hoje eu vou trazer um tema aqui muito prático, um tema bem atual, para vocês entenderem que se nós realmente falamos que somos filhas do rei, nós temos que nos portar como tal. E aí eu vou trazer esse tema aqui. Gente, estão conseguindo me ouvir bem?
Tá tudo bem a imagem? Me dá um sinal aí, por gentileza. Boa noite, Lani, tudo bem? Me dá um sinal, pessoal. Alguém escreve aí se tá ok, se estão ouvindo bem, para eu continuar aqui, porque senão, né, já pensou? Não tá bem, aí eu... Me fala aí. Obrigada, Maria. Bom, então vamos lá. Um assunto muito prático que você pode encantar ou desencantar, ok? Gente, nós hoje temos uma segunda casa. Nós sempre tivemos nossa casa física, mas de uns bons tempos, uns bons anos para cá, cada vez mais nós temos uma casa virtual. Eu falo que as redes sociais, elas são hoje casas virtuais. Você está aqui hoje na minha casa virtual, no meu canal do Instagram. Ai, quem foi chegando depois, seja muito bem-vinda aqui. Então, o que acontece hoje nas casas virtuais? Eu falo assim, nós precisamos encantar. Quando nós entramos num ambiente, ao permanecer num ambiente e quando saímos de um ambiente. Eu falo ambiente e também incluo situações, porque muitas vezes a gente entramos em determinadas situações, às vezes um pouco até embaraçosas, que nós precisamos saber entrar, saber permanecer e sair, certo? Então vamos lá, rede social. Gente, existem hoje o que nós chamamos dos grupos de WhatsApp. Aqui tem muitas meninas que estão no meu grupo também, das lives, não é? Então, o que acontece nos grupos, minhas queridas? Cada grupo, ele tem o quê? Um objetivo. Eu participo de grupos que são grupos de oração. Tá? Alguém pode... Quem participa de grupo aqui? Me coloca aqui, que grupo que você participa? De oração, grupo de vendas. Veja bem, não estou falando dos grupos de trabalho, tá? Grupos de trabalho é outra coisa. Todos nós, acredito que temos que participar de um, né? Mas o que acontece? Sabe que outro dia me aconteceu o seguinte... Sempre assim, final de semana principalmente, se eu estou em casa, eu gosto de levantar, tomar o meu café e depois eu vou dar uma olhadinha no meu grupo, ver o que tem. Gente, sabe o que aconteceu? Eu levei um susto. Eu estava dentro de um grupo que eu não fui consultada, eu não pedi para entrar, simplesmente me colocaram num grupo. Eu falei, opa, o que eu estou fazendo aqui? Gente, isso não existe. Sempre que a gente for acrescentar alguém a um grupo, eu vou fazer uma festa, você gostaria de ir? Posso acrescentar o seu nome no grupo, Ana Cristina? Posso acrescentar você, Maria Fidelis? Se a pessoa falar ok, tudo bem. Mas jamais, gente, eu vou colocar alguém, olha, coloquei você no grupo que vai ter a festa na minha casa. Não, não é assim. A gente tem que tomar cuidado. Outro dia, aconteceu isso comigo, eu estava montando o grupo das lives e sem querer, gente, foi tão intuitivo que eu comecei a colocar, eu já tinha conversado com as pessoas que eu iria montar o grupo, eu coloquei, aí eu falei, não é assim, não é. Aí eu desfiz o grupo e falei, olha, querida, lembra aquele grupo que eu comentei com você? Então, eu estou abrindo o grupo, eu posso acrescentar o seu nome lá, adicionar o seu nome? Silvana, tudo bem, pode, né? Não fica muito mais suave, muito mais agradável? Então, isso também, gente, é etiqueta. E é muito sério isso. Sabe, eu sempre falo assim, nós precisamos, são pessoas, nós precisamos ter uma comunicação clara com as pessoas e respeitar as pessoas. Quando eu falo pessoas, eu falo desde crianças. Eu tenho minha sobrinha, a menor, ela tem 6 anos, a irmã mais velha tem 20 e poucos anos e vai se casar.
E elas têm um elo muito grande ali de amizade, muito apegadas. Então eu fico com a minha família falando, você está conversando com a Milena, estão preparando a Milena, porque vai ter uma separação, né, uma ruptura de amizade, uma vai morar mais distante, vai ter outro tipo de vida, vai se casar, precisa conversar. Então a gente precisa sempre conversar. A comunicação é muito importante e faz parte da etiqueta, sim. Respeito às pessoas. E quando se fala de rede social, eu vejo que existem muitas falhas. Quando é corporativo, gente, não é outra coisa. No corporativo, tem um trabalho aqui, o líder já coloca no grupo, pessoal, vocês são no grupo e tal, é outra situação. Mas nesse caso que eu estou comentando aqui, vamos ter cuidado. Vamos encantar com as nossas atitudes. Outro caso aqui. Aqui a Maria que falou que tem grupo de oração. Maravilhoso. Eu também participo deste grupo. Ok. Qual é o propósito do grupo? Oração. Aí veja se tem, se é correto eu chegar nesse grupo. Eu não digo bom dia, não cumprimento, simplesmente eu posto no grupo o meu produto que eu estou vendendo, o meu livro, por exemplo. Tem sentido isso, gente? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Eu não posso chegar nas casas das pessoas e deixar lá um panfleto, ou então entulhos lá de panfleto de algo que eu estou vendendo. Se tem um grupo, eu entendo que tem uma líder no grupo, ou um líder, e a gente precisa conversar. Olha, eu tenho um produto, eu gostaria de apresentar esse produto, eu posso postar? Gente, às vezes não é nem conveniente, a gente tem que ser elegante, tá? A gente tem que ser elegante. Elegante não é simplesmente estar bem vestido. Isso é uma partezinha de ser elegante. Nós precisamos ser elegantes nas nossas atitudes, nas nossas ações. Isso sim é encantar, nas nossas ações, sabe? Então, eu vejo muito isso acontecer com frequência, sabe? Isso chega a ser desagradável, sabe? Então, de repente, você foi convidada para entrar no grupo. Qual que é a proposta desse grupo? Qual é o objetivo desse grupo? Olha, o objetivo é nós estudarmos um determinado livro, ler, compartilhar. Esse é o propósito deste grupo, ok? Então, não é propósito de você ir lá e vender os seus produtos. Isso tem que ser bem claro. Então, essas atitudes são muito deselegantes. Na verdade, elas passam a ser inconvenientes. E se nós falamos que somos filhas do rei, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, será que não tem alguma coisa aí que está em desequilíbrio? Quem está me acompanhando, coloca aqui para mim, por favor. Está especialmente... muito agradecida. Está especialmente linda hoje, Silvana. Que bom que a minha imagem está boa. Fico feliz de ler isso. Então, queridas, me conta aqui se vocês estão me acompanhando, se esse assunto pode ser um pouco chato. Então, outra coisa que eu aprendi, se o assunto está chato e você quer continuar, muda um pouquinho o lado que você está sentado, mexa-se um pouquinho na sua cadeira aí e você continua, porque fica aqui que não é chato esse assunto, pode até estar parecendo, mas vai ser gostoso. Eu não vou me demorar, porque as meninas comentaram que tem outros compromissos, sexta-feira, eu entendo, então eu vou assim dar uma agilizada para que eu entregue o conteúdo para vocês, mas não me demore. Zenilda, querida, muito obrigada. Esse assunto é pertinente para os dias atuais, Ana Cristina, muito bem, é muito importante. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Outra coisa que eu anotei aqui, gente, eu faço o meu roteiro para não me perder. Então, oferecer produtos, eu já falei, né? A questão, outra coisa, eu recebo às vezes mensagens assim, Silvana, faça tal coisa. Às vezes da família, tá?
Outro dia, a minha irmã mandou desse jeito, gente. Como é que eu faço para chegar em tal lugar? Oi, bom dia, tudo bem? Que é importante a gente cumprimentar. Silvana, mas não dá tempo. Dá sim, gente. Dá sim. Falar oi, tudo bem? Bom dia. Não custa. E aí você vai falar, mas isso também é etiqueta, Silvana, maneira de Deus? Claro que é. Se você olhar lá nas cartas de Paulo, Pedro, João, gente, sempre tem um cumprimento, a graça e a paz. Olha que lindo. Se a gente entender, né, qual é o sentido de graça e paz, desejar a graça e a paz, nossa, que maravilha. Então, a Bíblia nos ensina a nos comunicarmos, tá? Jesus, por exemplo, quando ele escreveu, ele fala as 7 cartas às igrejas da Ásia. Olha que interessante, outra chave. Ele nunca chega condenando. Olha o que você fez, olha aqui, eu não concordo com isso. A gente tem mania, né? Quem nunca fez isso? Manda lá. Peraí, mandou isso aqui pra mim? Espera aí, eu vou escrever, vou responder. Olha lá, né? Não. Jesus, nas 7 cartas, né, para as 7 igrejas, eu fui redundante agora, né? Nas cartas às 7 igrejas da Ásia, o que Jesus faz? Ele fala todos os pontos positivos. Ele elogia, ele testa ali uma lista de pontos positivos. E depois, então, ele vai no cerne da questão que ele quer corrigir. Olha isso, gente. Então, nós precisamos aprender com quem nos dá esse exemplo. E Jesus, ele dá, assim, exemplos de uma pessoa fina, não tem grosseria nele, não tem nada de grosseiro na pessoa de Jesus. Não tem. Eu te desafio a procurar na Bíblia, você que estuda muito a Bíblia, e eu queria que você depois procurasse, porque uma coisa, gente, é a gente ouvir, tá? E depois ir lá verificar para ver se isso é verdade. Então, o que eu falo aqui, entra na Bíblia depois, verifique, porque eu nunca vi Jesus com grosseria, jamais. E eu vou continuar aqui, eu vou acelerar, deixa eu ver o horário, porque eu tô preocupada com o pessoal aqui que precisa ir para outra live, outro compromisso. Mas deixa eu te falar aqui, você precisa comunicar encantando. Encante as pessoas. Se você grita, a Bíblia fala, não grite mais. Você irrita seus filhos? Não irrite mais. E nem fique irritado. Hoje em dia as pessoas não têm paciência e nem empatia. 2 palavras tão necessárias. Paciência e empatia. Se colocar no lugar do outro, gente. É muito importante. Por isso que a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Queridas, convidam mais pessoas, isso mesmo, convidam aí, gente, mais pessoas para o aviãozinho. Então, o que nós que temos essa consciência de que somos criadas à imagem e semelhança de Deus, com características e comportamentos de Deus, precisamos fazer a diferença. É claro que aqui eu não vou me estender, mas não é só na comunicação, não. Nós podemos encantar e devemos encantar também na nossa maneira de se vestir. Hoje em dia as mulheres também estão esquecendo desta questão. E eu estou falando aqui das mulheres cristãs, que precisam encantar na vestimenta. Não estou falando aqui de glamour, de luxo, é que hoje eu vejo algumas coisas totalmente fora daquilo que é um padrão para a mulher cristã, mas eu não vou entrar nessa discussão. Isso eu tenho outras profissionais que falariam bem melhor do que eu, tá? Embora isso também se encaixe, mas eu quero aqui ater
há um exemplo aqui, para a gente chegar aqui no final, sobre atitudes de Jesus que encantam. Todo mundo aqui se lembra daquela mulher adúltera, que ela foi levada para Jesus para ser apedrejada. O que me chama a atenção aqui é que Jesus não acusa ninguém. Muito pelo contrário, ele perdoa, ele não condena. Porque eu não vou aqui contar a história, vocês conhecem a história. Mas o que acontece quando todos vão embora? Porque todos tinham pecado, então ninguém poderia atirar a primeira pedra, não é? Então Jesus fala para a mulher assim: eles não quiseram te apedrejar? Cadê aqueles que te condenavam? Foram embora? Aí ele fala: eu também não te condeno. Uau! Então Jesus, que tinha autoridade para condenar aquela mulher, ele não condena. Então o que eu quero dizer com isso? Que Jesus, ele não condena ninguém. Ele perdoa. E se você, por algum motivo, se condena em algo, deixe isso de lado, esqueça isso, porque Deus não condena ninguém, Jesus não condena ninguém, ele perdoa. Você tem se perdoado? Você tem perdoado? E isso é tão fantástico, essa questão do encantamento, de se encantar, de ter atitudes que encantem as pessoas, que Jesus, em outra passagem, ele fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Como que fala? Deixa eu ver aqui, para eu não falar errado. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, veja bem, aqui não tem condenação. Nós temos sempre aquela comunicação. Se a gente não tomar cuidado, a gente quer condenar, a gente quer julgar, a gente quer fazer a nossa maneira, sendo que a maneira de Deus é muito mais leve. Deixa de julgar, deixa de se condenar. Se ame, se cuide e cuidado com essas atitudes que eu falei aqui hoje, que elas são muito presentes nos nossos dias e a gente acaba não encantando por coisas tão pequenas. É muito sutil isto. Então, porque tá no grupo, eu posso mandar a figurinha que eu quero, eu posso mandar a propaganda que eu quero. Gente, isso não é próprio das meninas que são filhas do rei, das mulheres, melhor dizendo, porque meninas às vezes pode dar-se uma conotação de criança, não foi nesse sentido que eu quis dizer, mas mulheres que têm convicção de que elas são criadas à imagem e semelhança de Deus, elas vão agir neste nível, sabe? É mudar mesmo a maneira de agir. Então, pense sobre isso, tá? Não sei qual é o seu posicionamento nos seus grupos, né? Então, repense isso. Talvez você faça nem por mal, aqui não é a questão de acusar, gente. É que às vezes, muitas vezes, nós fazemos as coisas porque a gente não sabe, a gente nem imagina que aquilo não é adequado. Quem nunca passou por isso? Ai, nossa, não sabia, eu fiz sem má intenção, me perdoa. Quem nunca fez isso? Não é? Mas uma vez que a gente aprende, e eu quero repartir algo que eu tenho visto, que eu acho tão legal a gente aprender e repartir, as coisas ficam melhores. Tá claro para vocês, minhas queridas? Falem aqui para mim se tá claro.
eu tenho uma coisa, eu começo a falar, eu me empolgo, e às vezes eu esqueço de perguntar se vocês estão me acompanhando. Alguém fale aqui para mim se está tudo bem, se está me acompanhando, se está ok. Tá tudo bem? Obrigada, Rose. Obrigada. Então, eu quero deixar essa sugestão para vocês hoje, tá? Um assunto prático, tá? Para a gente repensar sobre isso. Tomar muito cuidado. O mesmo cuidado que você tem na sua casa, você vai ter na sua casa virtual, na casa do seu amigo virtual, tá? Você não entra de qualquer maneira na casa das pessoas. Então, nos grupos sociais, né, na WhatsApp, outros grupos aí, também não entra de qualquer maneira. Outra coisa que eu estou me lembrando aqui, na escrita, a gente percebe quem está gritando. Ai, obrigada, querida Zenilda, obrigada. Na escrita também a gente percebe quando a pessoa está irritada, quando a pessoa está... Se ela estivesse presente, talvez ela estivesse gritando. Desagradável, para que isso? Quer tratar um assunto que ficou assim meio, às vezes, delicado? Chama a pessoa no privado, tá? Obrigada, Betânia. O que você está falando faz todo sentido. Isso é importante a gente saber. Então, cuidado, gente, cuidado. Viver, se comportar à maneira de Deus, gente, é simples. É simples por quê? Porque temos um manual. E o manual é a Bíblia. Quando eu escrevi o meu livro, eu escrevi pesquisando o que Deus faz na Bíblia. Então, Deus deixa o manual ali para a gente seguir. Não são assim regras, não é robô, é para o nosso bem. Eu acho maravilhoso saber que tudo que está ali são orientações para o nosso bem, para nós sermos cada vez melhores. Porque a Bíblia também fala que a nossa vereda, nosso caminho é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Quem não quer ser melhor? Eu sempre falo para vocês, eu quero cada dia ser melhor. Escrevi meu primeiro livro, estou preparando para o segundo, mas o segundo tem que ser muito melhor que o primeiro. Sabe? Eu tenho... quando eu fui professora, não sei se eu já falei para vocês, mas eu preparava uma aula, vamos supor, a aula que eu preparei o ano passado já não servia para esse ano, preciso melhorar. A nossa vida é assim, eu sei, porque aqui tem professoras também, a Betânia é professora, ela deve concordar comigo sobre isso. Nossa vida é assim, sempre melhor. Então eu quero terminar aqui, gente, falando uma coisa para vocês. Na próxima live, que vai ser dia 7, na próxima quarta, eu vou falar de um assunto maravilhoso que vai vir nessa sequência, tá? Hoje eu falei sobre encantar. Então encante. E a semana que vem nós vamos falar sobre encantar a mesa. Gente, eu amo falar sobre a mesa, é um assunto também maravilhoso e tem tudo a ver. Etiqueta, a maneira de Deus também inclui a mesa, porque a mesa, ela é mais que um móvel, ela tem muitos significados para a nossa vida. Creio que parte desses inconvenientes ocorrem pela nossa dificuldade de empatia, de se colocar no lugar perfeito. Gente, nós precisamos nos colocar. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente para de julgar, sabe? A gente para de ter qualquer atitude assim desconexa, sabe, do que deveria ser. Então é preciso sim colocar no lugar do outro. Até mesmo quem nunca aqui foi mal atendido em algum lugar. Uma vez eu estava trabalhando no aeroporto, eu fui tomar um café, a moça me tratou mal, entregou o café assim. Poderia ter brigado com ela, mas eu pensei, sei lá, será que ela levantou bem? Será que ela tá com um problema em casa? A gente não sabe. Então, algumas coisas a gente precisa relevar, sabe? Não dá para levar tudo a ferro e fogo. Não dá. Então,
precisa, saia da situação, procure sair da situação, tá? E se coloque sim no lugar do outro, pense nisso. Aí você vai julgar menos, sabe por quê? Mesmo porque nós não temos nenhuma autoridade para julgar. Não sei julgar, quem julga perfeitamente é só Deus. Então faça isso, tá bom? Gente, eu vou agora, maravilhas do Nordeste, gente do Nordeste ou de São Paulo, será? Lourdes querida, boa noite, gente, tudo bem? Para quem chegou depois, eu vou fazer aqui rapidamente o resumo. Nós falamos hoje sobre encantar, tá? Você pode encantar ou desencantar. Então, mulheres que conhecem a sua origem, vai ter comportamentos da maneira de Deus para encantar em toda a sua maneira de viver, encantar no seu falar, no seu agir, encantar no tratamento com os filhos, com o esposo, com amigos, enfim. Ah, Silvana, você quer que eu seja perfeita? Não, ninguém é perfeito. O legal é que quando a gente erra, a gente volta e corrige. É isso que Deus quer de nós. E aí a gente vai se aperfeiçoando. Nossa vida é a cada dia se aperfeiçoar. Gente, reparta, envie essa live para outras pessoas. Vamos produzir mulheres que encantam, porque esse, na verdade, é um foco que tem sido perdido, sabe? Um dos principais focos de algo que Deus deu para nós. Deus, pense aqui, Deus escolheu a gente assim com tanto carinho, porque sabe, a gente se comunica. É a gente que na casa, quem é que se comunica, que movimenta a casa, que articula? Somos nós mulheres numa festa. Vai ter uma festa de aniversário. Quem é que sai à frente organizando? São os pais? Não, somos nós, as mulheres, que estamos à frente. Por quê? Por causa disso, dessa característica de encantar. Tenha certeza disso. Não abra mão disso, porque é um presente que Deus nos deu. Eu vou encerrar. Eu quero agradecer por vocês terem ficado aqui comigo. Aqueles que vão assistir depois, agradeço da mesma forma e peço que vocês comentem, tá? E estejam aqui comigo na próxima quarta-feira, que vai ser a última live desta série, 3 lives, tá? Gente, e deem uma olhada lá entre no link da minha bio. Quem quiser se aprofundar neste tema, vai lá no link da minha bio, tem o meu curso, Etiqueta à Maneira de Deus. Ele está em forma de e-book, com 3 encontros comigo para uma mentoria express, que dependendo da necessidade, pode ter mais encontros. E o valor tá mais em conta do que uma bolsa bonita, essas bolsas sofisticadas, sabe? Tá um valor excelente, tá? Eu espero você na próxima quarta, no dia 7. Se você não entrou no grupo ainda das lives, conversa comigo agora fugiu a palavra, pelo direct, tá? E aí eu te coloco no grupo. E hoje também falei uma palavra mágica, palavra secreta. E no dia 7 vai ser o dia que eu vou fazer um sorteio, tá? Quem estiver lá no grupo e falar as 3 palavras secretas, vai ter algo bem interessante, tá? Que eu vou sortear, tá bom? Um beijo grande para vocês, agradeço vocês. E a última frase aqui para vocês guardarem. Deus, Jesus, não invade o seu espaço. Ele bate a porta, espera você abrir para recebê-lo. E se você se espelhar nele, eu te garanto que você vai abrir mão de muitas atitudes que não estão de acordo com o que ele pensa, porque a gente tem que pensar como ele pensa, sabe? Não julgar, perdoar, bater a porta, esperar ser recebido, se sentar à mesa e aí ceiar com aquela pessoa que te recebeu.
Um beijo grande para vocês, uma excelente noite. Que você tenha um final de semana abençoado, feliz, alegre. E que se você encontrar alguma situação não tão agradável, pode ter certeza que se você parar, pensar, sossegar no seu coração, pode ter certeza que a solução virá. Um beijo grande, muito boa noite para vocês. Gente, alguém pode fazer, lembrei agora, alguém pode fazer um print, eu vou fazer um desafio. Você que está aqui comigo, faz um print, faz um story depois, me marca, falando o que você achou da live, o que você tem aprendido, você que já participou de outras lives comigo. Faz um story para mim, me marca. Aliás, faz um story e me marca. Ok? Alguém fez aqui o print? Gente, 2 minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, alguém escreveu. Amém, boa noite, que Deus abençoe e proteja a sua vida. Muito obrigada, obrigada. Obrigada, gente. Beijos, fica com Deus. Obrigada pelas palavras. Hoje teve palavra secreta também. Lourdes, veja lá. Poxa, cheguei atrasada. Não tem problema, Lourdes, vai ficar gravada, querida, tá bom? Amém. Deus abençoe você e que podemos encantadas ter mais empatia com as pessoas. Sim, gente, nós precisamos, tá? Olha só, lembrei de uma coisa. Gente, se uma pessoa estiver irritada com vocês, qualquer situação, lembre-se de uma coisa, o problema é dela. O problema é com ela, não é com você. Guarda bem isso, tá? Porque às vezes a gente fala, poxa, mas o que eu fiz? Não, gente, o problema é dela. Deixa a pessoa irritada, aborrecida, o problema é dela, tá? Estou sem o som, vou sair e entrar novamente. Poxa, Lourdes, tá bom, queridas? Creio que é isso mesmo, inconvenientes, muito pertinente, o que você está falando faz todo sentido. Muito claro, estou acompanhando muito bem este assunto. Maravilha. Gente, foi bom ter vocês aqui. Eu sei que muitas já têm compromisso, então uma boa noite. Eu vou deixar salvo. Quem chegou depois não tem problema, vai ficar salvo e vocês assistem. Beijos.